Olá, seguidores do Giro Serra, estamos aqui com vocês novamente. Olá também para você que nos acompanha no Giro TV News, canal 13 via Speed Fiber, e também para você que nos acompanha no nosso canal no YouTube, o Giro Play. Eu sou Gabriel Barbosa e estamos aqui começando mais uma edição do Giro Entrevista. Edição esta recebendo a Graciele Amorim, presidente da OAB Mulher, sucursal Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto. Vamos tratar de diversos assuntos pertinentes aqui no programa de hoje. Graciele, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e contribuir um pouquinho com a sociedade, com todo mundo que assiste. Graciele, antes da gente falar sobre a sua atuação ali à frente da OAB Mulher, eu queria destrinchar um pouco a sua atuação como advogada até a chegada na OAB, se é algo que você já desejava há algum tempo, se você já tinha interesse nisso. Queria destrinchar um pouco mais nesse sentido. Eu sou advogada há 15 anos, né? Minha especialidade é trabalhista, previdenciário e projetos sociais e projetos com a comunidade. Sempre foi uma paixão minha, sempre gostei muito, sempre participei. E a OAB não era um projeto inicial meu, mas durante o tempo, a gente observando algumas coisas e a gente tinha uma ansiedade de mudar, um anseio, na verdade, Sim. de mudar algumas coisas, para que o advogado ele tivesse uma forma de trabalhar mais tranquila e fosse mais justo para a gente trabalhar. Então, o que a gente sempre defendeu na campanha, e foram acontecendo coisas e circunstâncias que me levaram até a OAB. Então, hoje eu faço parte da direção da OAB por essas circunstâncias que eu acredito que foram, porque tinha que ser, eram coisas que tinham que acontecer na vida e acontecem. E foi nesse sentido da gente buscar mudanças e uma melhoria para a nossa classe. Para a gente, que todo advogado se sentisse representado pela OAB. E não que fosse um prédio que tivesse lá à parte e a OAB. Não, que o advogado sinta que ali aquela casa é a casa da gente, é a casa do advogado. Que ali ele pode ser atendido, suas demandas podem ser atendidas. Então, foi assim que surgiu, né? Eu trabalhando, a gente tem nosso escritório, a gente tem as nossas demandas trabalhistas na vara civil, a gente trabalha muito com trânsito, mas hoje a OAB é mais um conteúdo para a gente. Mais um braço para a gente. Isso. E a gente até conversava aqui anteriormente, né? Esse suporte que é dado, de modo geral, da OAB, para os advogados, mas também há um suporte ali específico para o público feminino, né? E a gente vê que há uma dificuldade ainda hoje, claro, creio eu que tenha diminuído ao longo dos anos, mas que há uma dificuldade ainda hoje sobre o mercado de trabalho em relação ao público feminino dentro da advocacia. A gente comentava muito sobre isso, né? Então, a OAB Mulher, ela auxilia também essas mulheres, né, advogadas e estudantes de direito também, e tem essa importância desse apoio justamente pela dificuldade que às vezes é de conseguir clientes ou até de adentrar em um mercado de trabalho. A gente estava conversando exatamente isso. Para nós, mulheres, apesar de pouquinho em pouquinho, tá melhorando um pouco, mas para nós mulheres, a dificuldade é imensa, ainda é grande. Mesmo com o passar de todos esses anos, hoje eu consigo me formar, consigo me graduar, pegar minha carteirinha da OAB e trabalhar. Aí você chega para trabalhar, você já está 2 passos atrás de um homem, por exemplo. Isso, na prática, nós percebemos. Que eu, por exemplo, estava falando com você, né? Sim. Nós numa audiência, a mulher numa audiência, ela para chegar ao patamar de respeito, ela tem que se esforçar muito mais. Porque ela não está de terno, porque ela não tem aquela fachada de advogado, né? Uhum. Então, a gente já tem que se esforçar muito mais. Então, o caminhar da mulher na profissão, no mercado de trabalho, é um pouco mais lento do que para o homem, apesar da maioria em Petrópolis de advogados serem mulheres. Sim. Então, mesmo assim, a gente tem que se esforçar muito. Então, a OAB Mulher, ela veio nesse intuito de abraçar a advogada nas suas demandas. A gente sabe que são várias, às vezes demandas nas varas, na justiça e também no seu cotidiano de trabalho. As demandas são muitas para a mulher advogada. Nós, no mês da advogada, o objetivo da OAB Mulher era agradar essas advogadas e proteger essas advogadas, mas também a sociedade feminina em geral. Sim.
que a gente tem esse braço social na OAB, que ficou muito tempo fechado e a gente quer abrir essa porta. A gente tem vários projetos piloto, projetos sociais. Nós temos agora também a Comissão de Projetos Sociais, que anda bem pertinho da OAB Mulher. E nesses projetos a gente visa proteger a mulher de uma forma geral, não só a mulher advogada. E tem sido uma luta, e a gente vai continuar lutando por isso. E é importante até para as pessoas saberem que existe esse braço dentro da OAB hoje, né, nos dias de hoje, porque, acho que você comentou muito bem, essa parte de abranger para mulheres não necessariamente advogadas, né, mulheres de modo geral. Acho que isso é muito importante, até das pessoas que estão nos acompanhando agora saberem também que há essa abertura, há essa possibilidade de atendimento e há um braço ali de auxílio. Essa era, inclusive, uma das vontades das advogadas. Muitas advogadas me procuravam para fazer projetos sociais para as mulheres, contra a violência às mulheres, projetos sociais destinados às famílias, às mães atípicas. Então, as advogadas queriam também fazer esse trabalho social. Então, juntou ali um grupo que tem essa vontade, tem esse anseio de ajudar. Então, fortaleceu muito, foi muito bacana. E tem toda essa questão também de que, geralmente a gente vê muita demanda relacionada a crimes de violência doméstica, né? Sim. Geralmente, acho que de crimes contra a mulher, acho que proporcionalmente é o que mais acontece, mais há esse tipo de demanda, né? Não só de violência doméstica, claro, assédio sexual, diversos outros problemas, mas eu acho que a violência doméstica, nesse sentido, é a campeã. E uma assistência, e aí a gente pode até adentrar aqui em um outro assunto, expandir um pouco mais, mas uma assistência específica voltada para a mulher que sofreu esse tipo de delito é fundamental. Sim. Porque muitas vezes, a condição social dela não permite que ela busque uma ajuda psicológica e tudo mais. Então, os primeiros braços ali de atendimento, seja no momento ao qual ela vai fazer o registro de ocorrência, ou seja, no momento ao qual ela vai procurar um profissional para defendê-la, na questão judicial, esse primeiro contato é muito importante porque meio que trabalha com essa questão também da saúde mental. A gente visou tanto essa parte social das pessoas terem conhecimento do que é a OAB, que no mês da mulher nós fizemos várias visitas aos CRAs de Petrópolis, em todos eles, né? Sim. Nós nos revezamos, as mulheres, advogados, e fomos. Ali nós identificamos que o índice de violência doméstica é enorme na cidade. Não só entre as assistidas do CRAS, mas entre advogadas. Muitas vieram até mim e relataram, e se abriram, desabafaram comigo de situações que viveram e que tinham medo de expor, tinham vergonha de expor. Não só de violência doméstica. Essa semana nós atendemos no escritório uma vítima de assédio sexual no ambiente de trabalho. Nós estamos em 2025 e nós passamos ainda problemas de mulheres que são subordinadas a homens e estão sofrendo assédio e ainda estão coagidas de serem mandadas embora, de perderem o seu emprego, porque também ajuda no sustento da casa. Então, elas se sentem coagidas nesse aspecto. Então, a OAB Mulher, ela quando nós nos abrimos também para as mulheres da sociedade, elas veem em nós alguém que podem contar. Semana passada, nós recebemos uma denúncia de uma mulher que tinha sofrido violência doméstica e tinha perdido tudo. Uhum. Perdeu tudo. Então, o primeiro contato que foi feito foi com a OAB Mulher. Não porque os outros órgãos não seriam competentes, mas foi uma... Defensoria Pública, Defensoria Pública ou CRAM, não desmerecendo nenhum outro órgão ou dizendo que a OAB Mulher é melhor, nada disso. Mas as mulheres se sentiram tão ouvidas pela OAB Mulher que o primeiro contato foi com a OAB Mulher. Olha, aconteceu isso comigo, eu preciso de ajuda. E ali nós encaminhamos. Olha, você faz contato com o CRAM, nós encaminhamos para todos os órgãos para que fosse solucionado. Caso negativo, nós faríamos de outro procedimento, mas o correto a gente foi encaminhando. E acredito que ela tenha sido muito bem assistida. Funcionou. Funcionou. E a gente conversava também, recentemente nós tivemos até audiência pública para isso, né, tanto na Câmara Municipal de Petrópolis quanto
na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, para a implementação de uma delegacia da mulher aqui em Petrópolis, né? Você comentou que você visitou os CRAs e viu que a demanda, sobretudo de violência... né? O CRAs, na verdade, que a demanda, sobretudo de violência doméstica, é muito grande na cidade. Então, creio eu, até com a informação que você me passou agora, que é muito importante também ter esse braço, ter uma delegacia especializada no atendimento à mulher, né? Que a gente chama de DEAN, né? Que seria muito, muito importante. No estado do Rio de Janeiro, a gente já tem alguns municípios, né? A gente tem na Baixada Fluminense, se não me engano, Nova Iguaçu, Duque de Caxias. E é importante. Os próximos são Duque de Caxias e Nova Friburgo. Próximos que não são próximos. Não tão próximos assim, né? E em Petrópolis, devido à demanda ser muito alta, se faz necessária uma delegacia da mulher no município, né? O que pode propiciar, até como a gente vinha conversando aqui antes da nossa entrevista, outros braços da própria 105 DP de sobrecarregar os policiais civis ali que estão trabalhando. Esse é um projeto piloto da OAB Mulher, né? A gente tem lutado muito por isso, por essa delegacia especializada no atendimento à mulher. Não é uma guerra entre os outros órgãos, pelo contrário, a OAB Mulher, ela quer que os órgãos estejam alinhados, o Tribunal de Justiça, porque vai ter demanda, a Defensoria Pública, o CRAM. Então, o Estado, de uma forma geral, né, com seus órgãos competentes, o município e a delegacia especializada no atendimento, eles todos alinhados, a mulher ela vai ter esse atendimento. Nós já temos uma lei aprovada, ela foi aprovada em 2022, que o governador autorizou a instalação da DEAN em Petrópolis. Temos 2 indicações legislativas para busca de imóveis e elas foram apensadas por serem na mesma matéria e ainda está na fase de vistoria de um imóvel que pode ser a Delegacia Especializada da Mulher. Enquanto isso, de 2022 até agora, são cerca de 3 anos. Enquanto isso, as mulheres estão sofrendo. Muitas no CRAS tinham medo de oferecer a denúncia por não ter, ou por serem ridicularizadas, ou por ouvirem alguma piadinha do tipo, é mulher, fez por merecer, coisas desse tipo, pejorativas, né? Que a última coisa que a mulher quer, quando sofre algum tipo de violência, qualquer que seja, é se sentir mais culpada do que ela sente. Porque você vê, é uma coisa tão enraizada na sociedade que o primeiro sentimento que a mulher tem é de culpa. Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu dei a entender alguma coisa? Será que teve um motivo para isso? Será que eu dei motivo para alguma coisa, para algum entendimento errado? Essa moça que nós atendemos, essa senhora que nós atendemos, que foi vítima de assédio sexual, ela se sentia extremamente culpada, porque ela recebeu uma mensagem extremamente pornográfica. E ela falou assim, eu nunca dei motivo nem brecha. Eu falava bom dia, boa tarde, era simpática, cumpria as ordens, porque eu sou subordinada, mas nunca dei uma brecha para esse nível de mensagem que eu recebi. Né? Então, a primeira coisa que a mulher se sente, o primeiro sentimento que ela tem é de culpa. É de culpa, de o que as pessoas vão pensar de mim? Será que as pessoas vão achar que realmente eu dei abertura para algum tipo dessa situação? Aí você imagina, se você não for para um lugar especializado para esse atendimento, ela já tem essa dificuldade de oferecer a denúncia, por conta da família, de várias situações, religião e tudo mais. Você imagina se ela não tem um ambiente propício, especializado para esse atendimento. Então, uma indicação legislativa está na fase de averiguação de imóvel. Foi até sugerido, inclusive pelo delegado da 105, que fosse construído um 3º andar. Se fosse o caso, né? Se fosse o caso, né? Já que... E nem que não seja o 3º andar, que seja na rodoviária, tem ali onde era o Detran, tem um prédio ali, tem uma parte ali que não está sendo utilizada. Por isso que o município e o Estado alinhados, e até a União também, de repente com uma verba extraordinária, se os órgãos se alinharem, é super possível que seja instalada essa delegacia. Se tem uma lei, ela tem que ser cumprida. Se ela já foi aprovada, agora ela tem que ser executada. E esse é um projeto piloto da OAB Mulher, hoje. Entendi. Então, só para eu entender, há essa conversa, né, essa luta, digamos assim, pública, né, da OAB Mulher para que consiga realmente
haver esse núcleo em Petrópolis. Sim, nós estamos tentando de uma forma de alinhar realmente os órgãos, né? A gente, não que nós sejamos mais importantes que qualquer outro órgão, não, mas as últimas audiências públicas, tanto na ALES como na Câmara, foi muito batida essa informação. Olha, a gente precisa alinhar os órgãos para que a mulher tenha o atendimento da delegacia especializada. Se ela precisar de algum local para morar, ela tem. Se precisar de um aluguel, ela terá. Então, ela tem que ser tudo alinhado, porque nem tudo ela vai resolver ali na delegacia especializada. Mas o primeiro atendimento, o primeiro socorro dela é ali. Então, não adianta a gente procurar defeitos. Porque a prefeitura está faltando isso, ou porque o Estado não forneceu isso. Primeiro, a gente tem que ter o primeiro passo, que é a DEAN, a delegacia especializada. Ela vai ter o primeiro socorro dela por uma equipe especializada. Dali, todos os outros braços, eles vão ter que ser pensados e alinhados para que essa mulher realmente tenha o atendimento digno que ela merece. Certo? Então, a OAB Mulher já propôs várias reuniões. Nós temos reuniões no Rio de Janeiro, porque precisamos de verba estadual, federal precisamos também. Nós estamos buscando apoio em Brasília, para que essa DEAN ela saia do papel. É muito importante que ela saia do papel. O presidente fala muito isso. Não adianta nós termos uma lei, como no Brasil, só ter uma lei de fachada para dizer que foi feita. Não, ela tem que ser cumprida. Ela tem que ter efetividade. E é isso que nós buscamos. Então, essa verba, tanto que seja federal, extraordinária, estadual, e com o apoio do município, de repente, disponibilizando um imóvel que esteja subutilizado, isso é importante para que saia essa DEAN. E, Graciele, recentemente nós até recebemos aqui, né, no Giro Entrevista, o presidente, o João Ricardo Ares da Mota, mandar até um abraço para ele aqui, e ele comentava sobre a questão da OAB abranger também São José do Vale do Rio Preto, né? E que é algo que poucas pessoas às vezes sabem que que a OAB de Petrópolis, ela abrange também São José do Vale do Rio Preto, e tem sido realizados, né, atendimentos nesta localidade também, com certa frequência. Conta um pouco para a gente, então, como que é abraçar esse município, como os advogados, e mais na sua seara, né, as advogadas também têm visto esse trabalho. Olha, realmente, a gente sempre fala, nós somos da gestão da OAB de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto. Na campanha, quando nós fizemos campanha lá em São José, muitos advogados relatavam para a gente que eles se sentiam esquecidos, abandonados. Teve uma doutora disse assim, não, a gente está aqui no fim do mundo. E até o João falou para ela, não, a sua anuidade é no mesmo valor da anuidade de quem está lá na Barra da Tijuca, por exemplo. Então, não tem um maior advogado ou menor advogado, somos todos advogados. Então, isso foi aproximando muito o pessoal de lá de São José. E nós fizemos a primeira assembleia lá, nós trouxemos ali o grupo que tem essa vontade de trabalhar na OAB. Nós estamos trabalhando e lutando para ter uma subsede em São José, porque lá eles têm um atendimento da OAB, que é uma sala no fórum, mas é uma sala pequena. Então, se a gente conseguir uma subsede lá em São José, com escritório modelo, que tem um computador, uma sala para que aquele advogado, de repente, possa atender, não esteja com o escritório, ele consiga atender. Então, são vários trabalhos que estão sendo feitos. Vamos fazer agora em julho, nós estamos no projeto de fazer uma grande ação social lá, entre julho e setembro, ainda não temos uma data definida. Uhum. Então, essa ação social vai abranger a parte de saúde, educação no trânsito. Então, a gente vai pegar várias das nossas comissões, que nós temos em torno de 40 comissões na OAB. Então, vários presidentes, e a gente vai fazer uma grande ação social lá em São José. No mês da mulher teve uma caminhada lá em São José, nós fizemos parte. Então, isso é importante. Da mesma maneira que a gente queria que o advogado aqui de Petrópolis se sentisse abraçado pela OAB, se tivesse qualquer problema, se sentisse acolhido, olha, eu tenho onde recorrer, que é a OAB, da mesma forma São José. E eles se sentem acolhidos, porque eles fazem parte. Nós, inclusive, não só acolhemos, como nós criamos um grupo. Eu, por exemplo, da OAB Mulher, nós criamos um grupo que é um grupo de trabalho da OAB Mulher em São José. Então, lá em São José tem um grupo da OAB Mulher que vai passar para a gente as demandas. Porque quem vive lá, quem mora lá, sabe quais são as demandas das moradoras de lá, da sociedade de lá.
Então, isso foi muito importante, porque é uma gestão que tem uma subgestão lá em São José também, pelo menos nessa parte da OAB Mulher, e na OAB de forma geral também das outras comissões. Isso aproxima o advogado, né? E faz com que tenha ali um diálogo mais, igual você comentou mesmo, mais próximo. Mais próximo. Entre os advogados, eu acho que isso é fundamental. Eu quero voltar rapidinho na questão da delegacia, porque eu esqueci de mencionar aqui, né? Inclusive vocês viram, a gente publicou aqui no Grupo Giro a notícia da inauguração da sala da OAB na 105DP, né, que já foi determinado avanço, né, um espaço ali para o advogado conseguir conversar com o cliente de forma mais individual e tudo mais. E muitas pessoas, até de forma equivocada, né, até fizeram comentários tipo, nossa, mas um espaço pro criminoso, a pessoa cometer um crime, ser bem tratada ali, não necessariamente. Não é só o criminoso que precisa de defesa, a vítima também, né? As pessoas, às vezes, não têm essa dimensão. Então, esse espaço é muito importante, porque tem um atendimento ali mais particular do advogado com o cliente, né? Não, a sala ficou excelente, ficou muito boa. Nós fomos na inauguração, fomos muito bem recebidos. E foi reforçado o tratamento entre os advogados e os agentes lá públicos, para que seja respeitoso dos dois lados, inclusive do advogado que estiver utilizando o espaço da OAB lá na delegacia. Ficou um espaço muito bom. É um espaço que o advogado, a OAB, ela se preocupou ali com o advogado. O advogado criminalista que vai exercer sua profissão, ele está trabalhando. Então, ele, de repente, tem que conversar com o cliente para saber a demanda do cliente, ou qual foi o problema, num corredor ou num lugar. Não, agora ele tem... Não é uma sala gigantesca, é uma sala... Não é um tratamento VIP para nada disso. Não vou falar criminoso, né? Não é a minha área criminalista, eu não sou criminalista. Mas para um preso, para um detento lá, não é um tratamento VIP, é um tratamento digno para o advogado fazer o seu trabalho. Ele vai chegar lá, são 2 cadeiras, ele vai atender seu cliente e vai conseguir trabalhar da melhor maneira possível. Isso foi uma demanda muito grande nossa, e nós fomos bem recebidos lá, bem acolhidos, e a sala ficou muito boa, a salinha ficou muito boa. E sobre essas ações sociais da OAB Mulher, você comentou sobre a caminhada, por exemplo, né, que foi feita no mês da mulher, mas nós temos diversas ações sociais, eu tenho acompanhado também na rede social, palestras e uma série de atendimentos voltados para a mulher, né, de forma geral. E eu queria que você contasse um pouco para a gente como que as pessoas fazem mesmo para participar, né, tanto as próprias advogadas, né, obviamente, mas as mulheres de modo geral, porque uma coisa que o presidente Aires da Mota comentou muito aqui conosco também foi que as palestras que são realizadas na OAB, elas são abertas ao público. O público pode participar das palestras dos mais variados assuntos. E tem sido realizadas também palestras no sentido da causa feminina ali, eu tenho acompanhado. Então, é muito importante também esse diálogo. As palestras, a gente busca... Teve uma palestra agora, recentemente, com a professora Márcia Sueli, que é professora da UCP, em Direito de Família. Nós sabemos que muitas mulheres do CRAS, elas têm uma situação financeira bem complicada, bem difícil. Então, às vezes, para essas mulheres se deslocarem, até para pagar passagem, fica complicado. Então, quando nós fizemos a visita nesse CRAS, nós falamos que nós iríamos disponibilizar uma van, buscar essas mulheres para participar da palestra e ter algum conhecimento jurídico. Poxa, super bacana. Poxa, foi muito legal. Então, nós fizemos essa palestra que virou um bate-papo sobre pensão alimentícia, sobre benefício previdenciário para idoso ou deficiente, sobre divórcio, sobre união estável, que algumas não sabem esses nomes, mas a gente fala de uma maneira popular para aquele público entender, né? Então, foi muito legal. Nós fizemos depois um lanche para todas elas, foi muito descontraído. Então, essas palestras, essa especificamente, nós fizemos para as mulheres do CRAS, que era de Direito de Família. Mas todas as palestras, elas são voltadas para o advogado que quer aumentar seu conhecimento, que quer se aprimorar. Então, nós tivemos agora recentemente da área tributária, nós temos a Escola Superior da Advocacia, que fez um convênio com universidades para formar o advogado, para que ele tenha atualização profissional.
mas também temos para as mulheres advogadas e da sociedade em geral. Nós tivemos palestras sobre educação financeira, que foi muito legal, sobre investimento ou sobre gasto. Quanto você pode guardar do que você recebe, quanto você deve fazer uma reserva de emergência. E serve para todas as mulheres, todas as pessoas em geral, né? Não necessariamente mulheres, mas foi feito pela OAB Mulher. Então, são várias palestras que são feitas na OAB de forma gratuita. Para ter conhecimento dessas palestras, é só acessar @OAB Petrópolis e @OAB Mulher Terceira Subseção. Ali nós publicamos... No Instagram. No Instagram, no nosso perfil do Instagram. Ali nós publicamos todos os eventos. Mês de junho, todos os eventos, todas as palestras. Então, se tiver alguma área que você tem interesse, pode participar. Marechal Deodoro 229, a OAB, a sede da OAB aqui em Petrópolis. E você comentou sobre essa palestra que teve, que levou as mulheres do CRAS até lá. Eu achei interessante porque acaba que, de certa maneira, faz um trabalho ali pedagógico mesmo, né? Explicativo, intuitivo. E muitas pessoas até hoje, né, carecem realmente de informações. Acontece, a gente recebe demandas aqui, por exemplo, aqui no Giro Serra, a gente recebe demandas diariamente. Às vezes as pessoas não têm determinado conhecimento sobre determinada coisa. Então a pessoa chega pra gente e conta, olha, aconteceu isso, isso, isso. A gente orienta, olha, não, poxa, procura Defensoria Pública, procura OAB. Ou então, se for o caso, não, registra um boletim de ocorrência e tudo mais. Às vezes a pessoa ela não sabe os passos. Norte, né? Não tem sabe norte. onde vai seguir. Ela não sabe o caminho a ser traçado ali, o que ela tem que fazer para solucionar determinado problema. Eu vejo que as pessoas cada vez mais têm dificuldade de ter acesso a isso, né? E como você comentou, e essas palestras acho que são um instrumento para isso, para trazer esse olhar mais analítico para a pessoa, fazer com que a pessoa tenha acesso a essa informação. E achei interessante quando você comentou também do linguajar popular. Sim, Porque às vezes você explica para a pessoa não vai compreender. E aí a palestra é um mecanismo para isso. Até nessa última palestra, Direito de Família, tinha uma assistida lá que o marido dela disse para ela que ela não ia ter direito a nada. Eles estavam se separando, você não vai ter direito a nada. A casa é minha, é tudo meu, é tudo meu. Aí ela, doutora, é isso mesmo? Mas a senhora vive em união estável? Não, eu sou casada no papel, né? Aí, na união estável, que ela ficou olhando assim, união estável, a senhora mora junto ou é casada no papel? Você tem que ter esse linguajar, porque não menosprezando, mas determinadas pessoas não têm acesso, não sabem. É um linguajar técnico, né? Sim. Que agora, com a internet, até muita gente sabe o que significa, claro, com né? certeza. Mas outras não sabem. Então, a gente tem que respeitar cada público. Se o público não entende, a gente tem que falar no linguajar dele. E aí foram esclarecidas todas as dúvidas, ela saiu toda feliz. Então quer dizer que eu tenho direito à casa, eu tenho direito a isso. Ficou toda feliz porque ela sabia que ela estava protegida. Você imagina, uma senhora, já era uma senhora. Ela estava assustada, eu vou morar onde? Eu não tenho onde morar, o que eu vou fazer? E não só essa palestra, né? Outras palestras também que a gente tem feito, elas são muito esclarecedoras, muito. Você sabe, se você tiver um problema e você sofrer aquele tipo de agressão, seja qualquer tipo, patrimonial, ou de consumidor, ou família, ou criminal, você sabe qual norte você vai seguir. Inclusive, a OAB abre as portas para que, se você tiver qualquer problema, qualquer dúvida, compareça à sede da OAB, pede para marcar um horário e você vai ser atendido. Você, em geral, qualquer pessoa, tanto o advogado ou a sociedade de uma forma geral, para ter um norte, para ter um caminho. Você falou deu esse exemplo da senhora, né? O processo de divórcio, às vezes, ele é muito exaustivo, né, para a mulher, e às vezes emocionalmente a mulher estava, o homem também, claro, mas enfim, se tratando de mulher aqui, né, emocionalmente às vezes está muito abalada e não tem, como a gente já vinha comentando, conhecimento às vezes de como proceder nesse tipo de situação. Inclusive acontece, e muito inclusive, de mulheres às vezes acharem que o divórcio é proibido. Até hoje tem gente que acha isso. Provavelmente devido à influência religiosa e tudo mais. Então, um caso específico, né, dentre vários que a gente pode abordar relacionados à questão feminina, que também demanda um apoio ali extremamente importante. Essa primeira conversa, esse primeiro atendimento, eu tenho uma professora de Direito Previdenciário que ela fala,
Você é o primeiro juiz da causa. O advogado é o primeiro juiz da causa. Então, quando você faz esse primeiro atendimento, você não pode matar o seu cliente, você não pode julgar ele de início, você tem que ouvir. Você tem que fazer um atendimento e ver qual é a necessidade da pessoa, qual é a necessidade do seu cliente de uma forma geral. E isso não muda também com a OAB. A OAB, quando faz esse primeiro atendimento e que você conhece a necessidade da pessoa, ainda mais as mulheres que, por exemplo, no caso de divórcio, que ela está emocionalmente, psicologicamente abalada, ela precisa ter aquele atendimento digno para ela e paciente. Porque aquele atendimento paciente, você vai... às vezes a pessoa chega toda perdida. Nem ela sabe o que ela quer. Ela chega, fala, conta uma coisa, conta outra, conta outra. Então você tem que ter aquela paciência de você juntar tudo e entender qual é a necessidade dela real. E daí você ajudar aquela cliente, aquela pessoa que está ali naquela necessidade imediata. E são advogados. Às vezes você tem uma advogada que está passando um momento complicado. E vai conversar com você. Olha, eu estou passando... É advogada, mas está passando por um momento difícil, ela precisa daquele momento de acolhida, de se sentir acolhida. E é isso que a gente faz lá também. A OAB Mulher se propõe a isso, a você abraçar tanto a advogada como a mulher da sociedade. Não precisa... Todas as mulheres. Porque nós somos todas assim... nós estamos ali na mesma caminhada. Eu passo uma dificuldade, outra passa outra dificuldade, mas na essência feminina nós passamos várias dificuldades similares. Sim. Né? Então, se a gente não se apoiar, eu sempre falo isso, gente, às vezes uma mulher é mais inimiga de outra mulher, né, do que um homem. A gente não pode ser assim, a gente tem que se unir, porque já é difícil para nós mulheres. Se a gente não se unir, e não, olha, vamos abraçar essa causa aqui, vamos botar peso, vamos ser ouvidas. A gente precisa ser ouvida, a mulher precisa ser ouvida. Aí a coisa vai ficar mais difícil. E o que você comentou sobre essas questões similares, né, de que às vezes muitas mulheres passam por problemas que, infelizmente, a maioria das mulheres passam de forma igual, né? E o que você comentou até no início da nossa conversa sobre essa desmoralização em audiências e tudo mais, né? A maioria dos ambientes, eles são, infelizmente, majoritariamente masculinos. E na advocacia não é diferente, né? No ramo jurídico não é diferente. A gente pode citar, por exemplo, que no Supremo, por exemplo, a gente só tem uma ministra mulher, que é a Carmen Lúcia. Então, ainda são ambientes majoritariamente masculinos. Tem outros ambientes que não, que a gente consegue ter uma proporção maior, um equilíbrio maior. Mas isso torna o desafio ali do trabalho da OAB Mulher muito maior do que de qualquer outro órgão, porque o ambiente jurídico tem uma certa predominância masculina, apesar do que você comentou de que em Petrópolis a maioria dos advogados são mulheres. Pois é, a gente passa essa dificuldade sim. Por isso que eu enfatizo. Se nós somos mulheres, nós sabemos nosso direito, antes de sermos mulheres, nós somos humanos. Então a gente tem que ser respeitado antes de qualquer coisa. Então, independente do ambiente ser majoritariamente masculino ou feminino, o respeito ele tem que imperar. Ele tem que ser majoritário ali, ele tem que imperar. E o que acontece muitas vezes é que você já chega num ambiente masculino, você já chega subjugado, né? Se você tiver, por exemplo, numa seleção, tiver um homem e uma mulher, você com certeza vai ter que se esforçar bem mais para você se nivelar e entrar na competição, certo? Sim. Então, se nós mulheres, se a gente não se unir e a gente não mostrar a nossa voz, para que a gente tenha espaço, ocupe espaço. A OAB Mulher passou situações até, porque nós fomos eleitos agora, para a gestão de janeiro, agora de 2025 até 2027. A OAB Mulher não é de janeiro. A OAB Mulher já existe há muito tempo. Só que nós tivemos que praticamente começar do zero. E isso foi um empecilho causado por uma outra mulher. E você pensa assim, poxa, a gente tem que se ajudar. Várias mulheres trabalham na OAB Mulher. A OAB Mulher não é minha. Sim. Né? Eu fico até 2027, depois vão vir outras mulheres e outras. O trabalho tem que continuar.
O que foi bom continua, o que não foi não tão bom. Né? Então, assim, a vaidade não pode se sobrepor ao trabalho que está sendo feito. Isso em qualquer ambiente, não só da OAB, do município ou da política. A gente tem que priorizar isso, porque se um trabalho é bem feito, se a gente quer chegar a um nível de ter uma sociedade melhor, você não pode interromper um trabalho por vaidade, você tem que dar continuidade àquele trabalho. Para que lá na frente, é como se fosse um tijolinho, outro tijolinho, outro tijolinho, e lá na frente você tem a construção pronta. É essa que tem que ser a visão, que é a visão da OAB hoje, que o presidente sempre fala isso, nós não sabemos quem vai estar aqui em 2027, 2028, né? Não sabemos quem vai estar, mas o trabalho tem que continuar, a OAB tem que continuar. O advogado precisa ser amparado. E são vários projetos para o advogado que está acontecendo, não só da OAB Mulher, né? Da celeridade processual, das prerrogativas, do trânsito, da OAB Direito de Família, Penal. Então, inclusive, nós temos no Instagram da OAB um projeto agora, Pílulas de Conhecimento, muito legal. São vídeos que os presidentes ou os integrantes das comissões fazem explicando determinado tema da sua comissão. Por exemplo, se é direito penal, vou fazer uma pílula de conhecimento sobre tal tema de direito penal. E vai esclarece ali. Então, é muito legal. Se acessar lá a conta, o perfil, né, da OAB, vão ter já ali, além das palestras, você tem também esses vídeos esclarecedores. Sim. Então, o conhecimento está ali, é só você acessar. Muito, muito bacana. E o que eu acho interessante, e aí é algo também que poucas pessoas sabem disso, que o trabalho ali realizado na OAB é um trabalho voluntário. Sim. Muitas pessoas não sabem disso. Não sabem. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas a Graciela, ela tá ali, ela tá falando sobre, mas ela também ela tá ganhando dinheiro ali. Não. Tá rica. Exatamente. É um trabalho voluntário. Totalmente. Então, assim, se há algo sendo feito, né? Se há um trabalho ali que tem funcionado, é porque a pessoa realmente ela está com vontade de fazer aquele trabalho, ela está se propondo a fazer uma coisa bacana realmente, não é porque, eu estou fazendo por obrigação. Não. É um serviço totalmente voluntário. Totalmente voluntário. É pelo contrário, a gente gasta mais do que a gente paga para trabalhar. Mas é assim, é vontade. A nossa chapa, quando a gente foi para as eleições, a gente se uniu de uma forma assim muito natural, né? A chapa, e todo mundo com muita vontade de trabalhar. Do presidente, do vice, da Márcia, que é secretária-geral, do Patrick, que é o tesoureiro, minha, que sou secretária adjunta. Então, a gente se uniu com vontade de trabalhar. Os presidentes das comissões, todos nós somos voluntários. A gente não ganha nem isenção de anuidade. A gente paga anuidade como todo mundo. A minha anuidade vem lá, bonitinha. Você pode parcelar, mas está ali a anuidade, tem que pagar, não tem jeito. Então, assim, é por vontade mesmo, por prazer. Prazer de... Agora a gente vê a OAB está sendo reformada. A gente fez vaquinha, né, entre os presidentes das comissões, entre os conselheiros. Olha, nós precisamos... Porque a OAB recebe uma verba, para as pessoas entenderem. Não sei se o João já chegou a falar isso aqui. Mas as anuidades pagas na cidade de Petrópolis não ficam em Petrópolis. Elas vão para o Rio, que é a seccional. E nós recebemos um pequeno repasse, de um valor pequeno, que com esse repasse tem que manter a estrutura da OAB, né? É o café, é o biscoito, é uma manutenção ou outra. Então, assim, não é para cobrir nossos custos. Quando a gente vai para um evento, a gente paga gasolina, a gente que custeia com o nosso dinheiro. Inclusive, a pintura da secretaria, que a gente chegou lá, era o carpete rasgado, era uma funcionária trabalhando no corredor, o outro lá no cantinho, um trabalho bem, assim, desmotivador, né? Sim, você trabalhar assim, uma circunstância assim, é bem complicado. Então, nós fizemos ali a reforma e a pintura foi toda custeada pelos conselheiros da OAB, que são advogados também voluntários e ninguém tem... Se propuseram a ajudar, né? Se propuseram a ajudar. Por amor mesmo ao órgão, é o nosso órgão de classe. É o lugar que quando eu precisei, eu tenho que ir lá na OAB e eu vou ter socorro. Então, é só por amor mesmo, assim.
Você me fez recordar de algo importante também. O João chegou até a comentar isso aqui com a gente. E como você comanda a OAB Mulher, eu acho que é pertinente. Sobre o fraudário, né, que foi feito lá, foi construído. Ou seja, mais um espaço ali que a mulher tem acesso. Às vezes, principalmente a advogada, né, que vai para alguma audiência, às vezes não tem condições de deixar o filho em algum lugar, ou precisa esperar determinado tempo, troca a fralda do filho ali e tudo mais. Então, é um processo ali extremamente importante, né? A gente tem um projeto lá da gente fazer, não só o fraudário, mas um projeto da gente colocar uma salinha infantil, de recreação. Por quê? As audiências são online, tem muitas audiências que são online. E nós temos uma sala lá que seria ideal. A gente já conseguiu doação de um tapetinho para as crianças, de livros, de brinquedos, de ter uma televisão. Só que tem que fazer uma reforma nessa salinha. E nós precisamos de ter um monitor para olhar se as crianças, enquanto a mãe estiver fazendo audiência ou fazendo um atendimento a um cliente. Ou seja, tem um gasto, né? Ainda tem um gasto. E como a gente tem uma verba muito curta, a gente não tem hoje esse valor para efetivar essa salinha, né? Que é uma salinha de recreação. Então, são vários projetos muito legais que a gente tem lá na UAB, né? O auditório, que estava... Nossa, o auditório estava... Não sei nem te explicar. Tem nem palavras. Não tem nem palavras, assim, que você olhava assim, era desmotivação. Você vai assistir uma palestra naquele auditório? Não, agora já está, sabe, foi reformado, foi pintado, foi colocado uma placa bonita lá, tudo doação. Tudo doação. Um projetor foi doado por um advogado, que foi doado, mesas novas foram doadas por uma advogada. Então, a gente vai reformando o que pode e doação. Muitas doações a gente recebe. Então, são vários projetos, além do fraudário, desse espaço recreativo para as crianças, enquanto as mães estiverem trabalhando, da reforma geral, que ainda precisa ainda ser feita. Todas são com doação. Não tem uma verba, um recurso. Ainda mais porque as custas, quando o pagamento das custas era feito, tinha um percentual que era direcionado para a OAB. E esse percentual foi retirado no final do ano passado. Então, a receita da OAB, ela caiu muito, consideravelmente. E com isso também, as chances de você ter uma obra que não seja emergencial, feita e custeada pela seccional, é muito mais difícil para a gente. Sim. E, Graciele, até é importante você falar isso, que as pessoas que estão nos acompanhando, elas podem ajudar também, né? De alguma forma, podem fornecer doações, às vezes, se não financeiramente, né? De outras formas também existe esse auxílio por parte da população que queira ajudar, né? Sim, se tiver interesse em custear e conversar com a gente, conversar com o João sobre isso, com o presidente, sobre uma forma de patrocínio, de repente. Nós, na Caminhada da Mulher, nós tivemos patrocínio externo para as camisas. Uma empresa patrocinou as camisas para as mulheres no evento. Outra empresa patrocinou o lanche, as frutas na caminhada. Então, foi tudo com patrocínio. Então, se tiver algum interesse na reforma, precisa lá fazer a reforma do encanamento, a reforma elétrica. Esses dias a gente sentiu um cheiro de queimado muito forte, era um ar-condicionado que estava dando um curto, e não tem essa verba. Então, a ideia que às vezes as pessoas têm é que a OAB é uma entidade muito rica, principalmente a subseção, estou falando de subseção, e que por isso, imaginar um patrocínio aí, quem tiver interesse realmente é necessário, com doações, com prestação de serviços, é bem-vindo. E eu conversei aqui com o João, quero te fazer a mesma pergunta, que como a gente conversou já aqui, é um trabalho voluntário, como é conciliar com a vida pessoal, porque creio eu que demanda muito tempo, é algo que demanda muita energia, tem que conciliar também com as suas ações enquanto advogada. Sim. Então acaba que preenche boa parte do seu tempo, né? Então é algo que em determinados momentos pode gerar algum tipo de exaustão. Eu queria que você contasse um pouco isso, como é que é conciliar essa gestão da OAB Mulher hoje, com tantas coisas as quais você comentou aqui que estão sendo feitas, como que é conciliar isso com a vida pessoal e também com a parte profissional. Não é fácil não, Gabriel, eu vou te falar que não é fácil. A gente tem que trabalhar no escritório, porque a gente vive disso, né? O nosso trabalho, como o João fala, é o pão da nossa casa, a gente leva para casa por conta do nosso trabalho. Então, a gente tem que... O horário é muita organização. Eu acho que a gente tem que se organizar muito, porque você tem que ter o horário que você se dedica aos seus clientes,
Hoje em dia o trabalho ele é muito pelo WhatsApp. Então eu te confesso até que eu tenho uma dificuldade de acompanhar e responder muita gente. Às vezes eu atraso nisso porque eu estou me adaptando ainda, né? É como se você tivesse 2 empregos. Então tem o emprego da OAB, que a gente trabalha pra caramba para fazer um bom trabalho. Eu acho que quando a gente se dispõe a fazer um trabalho, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode. E é o que a gente tenta lá. Se são as palestras, vamos fazer o melhor que a gente pode. Se são os eventos, vamos trabalhar para isso, né? Eu não quero fazer nada de fachada, eu quero fazer porque eu gosto e para dar certo. Sim. A gente tem que fazer para dar certo. Tanto no nosso trabalho, no nosso escritório, eu tenho meu escritório com a minha sócia, e também tem a OAB e tem a minha família, meus filhos. Então, a gente é uma dedicação que você tem que se organizar muito, porque são muitos eventos à noite, e a gente tem que se dedicar, tem que estar lá. Você faz as fotos, você faz a mídia, você recebe as pessoas, e você prestigia os seus colegas. É muito importante prestigiar os colegas. Eles também disponibilizaram tempo, fizeram material para fazer a palestra, e a gente tem que divulgar. A gente divulga no Instagram, a gente faz por live e também no YouTube as palestras que estão acontecendo. Então, quem quiser acompanhar, de repente tem dificuldade de ir lá na OAB, consegue ver online, consegue acompanhar online. Muitos advogados têm um escritório um pouco mais longe, então preferem acompanhar de forma online. Então, não é fácil, mas com organização a gente vai levando. E, Graciele, eu tenho aqui, todo finalzinho de programa eu fiz com o João também, então eu vou fazer com você. Eu faço uma brincadeira aqui com os convidados, né? E pode ser, algumas são um pouco mais pessoais, mas pode ser na seara jurídica também. São 5 tópicos, tem que ser respondidos em uma palavra. E o último ele é um pouco mais polêmico, né? Que a gente não... E aí o último eu deixo não responder apenas uma palavra, pode elaborar um pouco mais se quiser, tá? Tá jóia. Uma comida. Comida japonesa? Boa. Uma música. Uma música? Pode ser o ritmo, a música ou o artista, tanto faz. Rock. Um ídolo. Meu avô. Um lugar. Minha casa. E, para finalizar, um ranço. É isso que eu falei que pode elaborar porque é mais difícil mesmo. A falta de união. A vaidade excessiva e a falta de união. É um ranço que eu tenho. Porque às vezes nós dois estamos com sede, mas eu vou beber aquele copo todo, esse jarro todinho de água, porque eu mereço mais água que você. Então eu tenho um ranço disso. Porque se nós podemos dividir, se nós podemos trabalhar em conjunto, o resultado vai ser muito melhor. O resultado sempre sai melhor trabalhando em conjunto, sempre. A parceria é sempre bem-vinda. Você pode receber um pouco menos. Se eu tiver que dividir o mérito com 100 pessoas, vai ser melhor, porque o mérito vai ser muito maior do que receber um méritozinho por uma coisa que eu fiz sozinha e eu não tinha força suficiente. Então, a falta de união é o meu ranço. O que a gente até comentava sobre essa questão até das próprias mulheres, né? Das próprias mulheres. Porque essa união é extremamente importante. Sim. Porque isso não só, né, para causas femininas, para qualquer situação, mas é extremamente importante porque uma pessoa falando, beleza, legal, ótimo, mas várias pessoas falando do assunto, batendo na mesma tecla e lutando pela mesma causa. Ele cresce, fica uma luta grande, uma luta pesada e uma luta visível. Uma pessoa sozinha, né, aquele cordão de 3 pontas, não é? Que é mais forte. Então é assim para tudo na vida. Tanto que a gente fala das mulheres porque em muitas coisas das questões femininas você percebe o seguinte: se a mulher está gorda, ela está gorda. Se a mulher está magra, ela está magra. Se a mulher está trabalhando demais, ela trabalha demais. Se ela trabalha de menos, ela é preguiçosa. Né? Até naquele filme Barbie, tem um pedaço que ela fala muito sobre isso, sobre o que é para fazer então? Né? Se tudo está errado, o que é para fazer então? Então, se a gente começar a não apoiar tudo que a nossa amiga faz ou que a outra mulher faz, mas calar mais, às vezes, né? Você não sabe a circunstância que aquela pessoa está passando na vida dela para ela ter determinada atitude. Então, antes de ter aquele pré-julgamento, que às vezes a gente faz uns com os outros, a gente parar para pensar um pouquinho, engolir um pouquinho, mastigar, porque isso também ajuda a gente não pré-julgar uma pessoa sem saber a realidade que ela está vivendo naquele momento, né? É uma forma de união também. Com certeza. E, Graciele, eu quero
primeiramente te agradecer muito pela sua participação, eu que agradeço. sua generosidade de ter aceitado aqui o nosso convite. Queria que você desse um recado então para todos que estão nos acompanhando neste momento. Pode falar novamente as redes sociais da OAB e tudo mais. Eu queria pedir a ajuda de todos vocês. Nós temos um abaixo-assinado para trazer a Delegacia Especializada da Mulher para Petrópolis. Esse link do abaixo-assinado está no nosso perfil do Instagram, @OAB Mulher Terceira Subseção de Petrópolis. Entra lá, segue a nossa página. Você que é mulher, todos podem assinar, mulher, homem, todos podem assinar, independente do gênero. Então assina lá, vamos continuar fortalecendo esse abaixo-assinado. Nós já tivemos 2 audiências públicas para trazer essa DEAN para Petrópolis, mas o movimento tem que crescer bastante, para que tenha força e a gente consiga trazer essa delegacia para a mulher. Então segue lá o nosso Instagram, aperta lá no link, não é cobrado nada, é totalmente gratuito, é só você colocar o seu nome, o seu e-mail e compartilhar com alguns amigos. É totalmente gratuito. E agradecer mais uma vez a presença aqui, agradecer muito o convite, de coração, por ter dado espaço para a gente lá. Não, Obrigada. com certeza. Eu que agradeço a presença, Graciele. Agora conversando com todos vocês que estão nos acompanhando neste momento. Lembrando que o Giro Entrevista, ele fica salvo e disponível no nosso canal do YouTube, o Giro Play. Lá tem uma playlist chamada Giro Entrevista. E você pode ter acesso a todos os episódios que já foram exibidos aqui no Giro TV News. Em determinado momento você pode querer voltar em um trecho, pode ter pego a conversa no meio do caminho. Então você pode acessar lá no YouTube e assistir a entrevista novamente na íntegra, pois lá você terá acesso então a todas as informações. Lembrando também que este programa ele tem as suas representações, tem as suas reprises que você pode acompanhar ao longo da programação aqui do Giro TV News, canal 13 via Speed Fiber. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Giro Play, ativar o sininho, que assim que tiver um episódio novo do Giro Entrevista, você receberá a notificação. No mais é isso, eu sou Gabriel Barbosa, gostaria de agradecer a audiência de todos que estiveram conosco em mais esta edição do Giro Entrevista e até a próxima.